Olá, irmãos. Vamos iniciar mais uma bela manhã. Eu quero desde já desejar um bom dia à igreja. Para a nossa devocional nesta manhã, nós faremos a leitura do Salmo de número 2. O Salmo diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regirá, e as despedaçará como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Irmãos, o nosso mundo hoje, ele vive uma espécie de caos. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas por que tem tanta coisa errada acontecendo? Por que no nosso país tem tanta corrupção? Por que tem tanta gente se levantando contra a fé, contra Cristo, contra a igreja? Vários grupos militando e falando contra a palavra de Deus, falando contra o evangelho. Muitas dessas coisas acontecem, às vezes até mesmo dentro da nossa própria casa, e tudo isso entristece o nosso coração. Esse salmo ele vem falar justamente a respeito desse assunto, mostrar um pouquinho a respeito de toda essa oposição que existe hoje contra o nosso Deus, e fala a respeito da forma como Deus ele vê e como ele trata tudo isso, de uma forma que é bem diferente da nossa, de uma forma que trabalha bastante o nosso coração e nos ensina a olhar para a nossa realidade e aplicar, pensar e refletir sobre tudo isso de uma maneira diferente. E nessa manhã nós vamos usar então esse salmo para pensar justamente a respeito disso. Esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi. Aqui no texto não aparece nada falando a respeito dele como autor, como escritor. Mas se você for para o Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 25, você vai ver que os apóstolos, a igreja ali, ao orar, eles mencionam esse salmo e eles atribuem ele ao rei Davi. O salmo ele começa com uma indagação, uma pergunta do rei, falando: Deus, por que os povos eles se enfurecem contra o Senhor? Os reis, os príncipes, os gentios, por que todos eles se levantam contra ti? Por que todos eles se rebelam contra o Senhor? Por que todos querem romper contigo? O salmo ele inicia com essa indagação do rei Davi. E essa indagação ela expõe exatamente o que acontece hoje no nosso meio. O salmo ele fala de gentios, de povos, de reis, de príncipes. Ele expõe várias pessoas, vários grupos de pessoas, desde as pessoas mais simples até as mais ricas, as pessoas menos importantes e os mais importantes, como a gente vê às vezes. Expõe as pessoas de uma maneira geral. Expõe o povo que não crê em Deus. E fala que estes, eles se enfurecem, eles imaginam coisas vãs. Enfurecer aqui é um ato de rebelar-se, a ideia de criar uma espécie de motim contra Deus. E é isso que às vezes as pessoas fazem. Elas se rebelam contra Deus, elas se colocam em total oposição ao Senhor. A ideia de imaginar coisas vãs é a ideia de planejar algo assim no íntimo. É interessante essa palavra imaginar que aparece aqui no versículo 1, porque no hebraico é a mesma palavra que aparece quando você lê o Salmo de número 1, a nossa primeira devocional que fizemos nessa semana. E se você ler lá o versículo 2, fala assim: na sua lei medita dia e noite. A palavra medita no hebraico aqui é a mesma palavra que aparece para imaginar.
É interessante que os salmos, os dois, eles fazem uma oposição. Enquanto o Salmo 1 fala daqueles que têm prazer em meditar na palavra do Senhor, daqueles que realmente fazem isso de maneira planejada, de maneira dedicada, aqui eles põem um grupo que, sim, se planeja, faz isso de maneira dedicada, mas não para estar próximo de Deus, mas justamente para planejar uma rebelião, um motim, uma oposição. E eles fazem tudo isso, por que eles se opõem a Deus? Qual que é o objetivo deles? O verso 3 fala que eles querem romper com Deus. Fala, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. A ideia aqui é de alguém, de um povo, de um grupo que quer se desligar totalmente do Senhor, que não quer mais estar debaixo do senhorio de Deus, que não reconhece o senhorio de Deus. Um povo que prefere viver pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios caminhos. E é isso que a gente vê hoje em dia. É gente se opondo a Deus, é gente trocando o certo pelo errado, gente que não sabe discernir da mão direita e da mão esquerda. Um povo que quer andar só pelos seus desejos, pelos seus propósitos, por aquilo que eles veem como correto. E se opõe ao Senhor, se opõe a Deus, se opõe à fé cristã. O questionamento do rei Davi aqui, ele se aplica exatamente à nossa época hoje. Se aplica a toda essa situação que nós vemos de pessoas se opondo, se colocando contra Deus. E quando Davi ele expõe toda essa situação, é interessante que ele não fala como ele está vendo isso. Ele está indagando diante de Deus. Por que eles fazem tudo isso? Mas quando ele vai trazer um parecer, vamos dizer assim, sobre essa situação, ele não coloca o parecer dele, ele coloca o parecer de Deus. É interessante porque diante da situação a qual os homens eles se colocam aqui, que é de uma rebelião, Davi expõe então a resposta de Deus diante de tudo isso. É uma resposta bem interessante. E ela começa a partir do versículo de número 4 e vai até o versículo de número 9. E o verso começa demonstrando a reação de Deus. Primeiro, fala assim que quando Deus vê o homem se rebelando contra ele, ao invés de Deus ele se desesperar como a gente, de ficar preocupado, de achar que, olha, isso vai gerar um problema, vai gerar um conflito, vai atrapalhar o desenvolvimento do evangelho, o desenvolvimento da igreja, Deus ele não pensa dessa forma. O texto fala que Deus ele ri, fala que ele literalmente zomba, ele ri e zomba desses que agem dessa forma. Deus ele ri, ele zomba porque ele sabe que toda essa oposição, todo esse rompimento de laços, tudo isso é ridículo aos olhos dele. Isso não vai afetar ele. Isso não vai abalar o reinado dele. E Deus, ele se ri, então. Ele zomba. O zombar aqui é justamente uma ideia de olhar com desprezo. E Deus, ele olha dessa forma, toda essa condição. E além de Deus ele fazer isso, ele também fala, aqui o texto fala a respeito da ira dele. Fala, no momento, digamos, no tempo presente agora, diante de tanta oposição, diante de tanta gente rompendo com Deus e se colocando contra ele, agora Deus ele está rindo. Ele olha para tudo isso com desprezo. E o texto fala que mais à frente, a seu tempo, Deus vai manifestar a ira dele. E isso vai ser algo aterrorizante, que é a expressão que parece ali como confundirá. Deus ele fala, olha, agora eu olho para isso com desprezo, eu estou rindo dessa situação. Mas lá na frente, eu vou agir com juízo. Eu vou pesar minha mão. Eu vou agir com ira. Eu vou agir de maneira a aterrorizar estes que tanto almejam em seu coração se rebelarem contra mim. Deus ele age dessa forma. E depois de Deus falar a respeito da ira dele, ele fala assim, olha, vocês querem se autogovernar, mas vocês precisam entender que o meu governo foi estabelecido e eu mandei o meu representante para fazer isso. E a partir então do verso de número 6, ele fala que ele constituiu o rei dele. E esse rei é um ungido do Senhor, é o Senhor Jesus. Então Deus, depois dele rir de toda essa situação e falar que, olha, a seu tempo eu vou manifestar minha ira, ele ainda nos lembra que Cristo, ele reina. E que Cristo foi o enviado dele, o Messias, o ungido, como aparece aqui,
justamente para estabelecer esse reino. Diante dessas pessoas que querem romper com Deus, Deus lhe fala, olha, eu comando todas as nações, eu comando todas as extremidades da terra, e Cristo, ele vai reger tudo isso com uma vara de ferro. Ele vai conduzir tudo e ninguém vai passar por cima dele. Pelo contrário, é ele que vai despedaçar aqueles que se oporem a ele. E o Salmo, então, depois termina, a partir do verso 10, se dirigindo diretamente a esses que se opõem a Deus. E ele fala alguns conselhos para essas pessoas. Ele fala, olha, você que está em oposição, primeiro, seja prudente, ou seja, reconsidere tudo isso que você está fazendo. Reflita sobre a sua situação. Fala ali, deixai-vos advertir. A ideia de se colocar diante da disciplina. A ideia ali de atender realmente a correção. Então, olha, eu estou chamando a atenção de vocês por que vocês estão fazendo. Então, reflita sobre isso e aceite essa disciplina. Né? Entenda tudo o que está acontecendo. Fala para eles servirem também ao Senhor. A ideia de servir é de obedecer. Então, ao invés de ficar com essa oposição, de querer romper com Deus, obedece a Ele, caminha com Ele. Alegrai-vos nele. Ou seja, não só obedeça, não faça isso por obrigação, mas encontre satisfação ao fazer tudo isso. E o último conselho que o salmista coloca aqui para estes que se rebelam contra Deus é o beijai o filho. O beijai ali é a ideia de tratar com honra. Quando Samuel ele ungiu Saul, rei, se você ler lá, você vai ver que Samuel ele beija Saul. E a ideia ali de um gesto realmente para honrar a Saul. E a ideia aqui de beijar o filho é honrar, de se submeter ao senhorio dele. Esse é o conselho que Davi lhe dá para estes que estão agindo em oposição. Nosso mundo hoje está virado, está tudo uma bagunça. E as pessoas elas estão se opondo a Deus. E diante de tudo isso, a gente não precisa temer, a gente não precisa se angustiar e achar que isso vai afetar a nossa vida, que a gente vai ser afetado também como igreja, com o evangelho, a pregação da palavra vai ser afetada. A gente precisa entender que diante de tudo isso, Deus está muito tranquilo. Deus está rindo disso, zombando disso. E Deus ele fala, a meu tempo eu vou manifestar minha ira. E o meu reino ele já está estabelecido, está na mão do meu filho. E a reflexão que a gente tem que fazer é, primeiro, a gente pensar, será que nós estamos caminhando plenamente com este filho? Será que estamos honrando, beijando este filho, obedecendo, nos submetendo ao senhorio dele, ao reinado dele? E algo para pensarmos também, diante de tanta oposição, diante de tanta gente fazendo tanta coisa errada, o que nós temos feito diante de tudo isso? A mensagem que nós temos que levar para essas pessoas é uma mensagem que faça eles refletirem a respeito de como eles estão vivendo, que faça eles realmente entenderem que Deus está trazendo uma mensagem de correção para eles aderirem a essa disciplina, que nós possamos falar que eles precisam servir a Cristo, se alegrar nisso e honrar ao Senhor Jesus, que nós possamos, diante de tanto caos, ser a diferença e não se angustiar por causa das dificuldades. E que Deus nos abençoe. Que se o seu coração estiver atribulado por causa de tanta questão no mundo, você possa lembrar que Cristo reina, que Deus reina, e que você possa descansar plenamente no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, graças nós te rendemos, ó Deus, porque o Senhor é soberano, o Senhor reina, o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. E nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor, através do teu senhorio, venha trabalhar as nossas vidas e que possamos reconhecer que o Senhor é grandioso e que possamos nos submeter a Ti. Nos ajude, Deus, a fazer a diferença na vida de tantos que têm entrado em oposição a Ti e que através da mensagem do Evangelho, anunciada por nós, que o Senhor possa transformar essas vidas para que eles possam não romper mais com o Senhor, mas que possam realmente viver uma aliança contigo através de Cristo Jesus. Nos abençoe, nos guarde e nos dê um dia abençoado, na certeza de que o Senhor governa tudo. Que nós possamos viver nessa segurança e nos tranquilizar
diante de tantas incertezas que o nosso mundo nos apresenta. Essa oração nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, bom dia a todos. Até.